tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Para quem for assistindo gravado depois, estou aqui convidando algumas pessoas. A Yara já está por aqui. Deixa eu já convidar ela. Hoje o nosso bate-papo é sobre culpa, as culpas que vocês carregam e nem sabem. Já mandei o convite aqui para Yara, só esperando ela aceitar. Mandei o convite para algumas pessoas também, para elas assistirem. Olá, Yara! Olá! Tudo bem? Me ouve bem? Tô te ouvindo bem, deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, agora sim. Me enxerga também? Tá tudo certo? Tá conseguindo me ver? Perfeito. Hoje, hoje o Instagram não está me trollando. Hoje tá tudo certo, que maravilha. É isso aí. Hoje vai. Hoje a gente vai se ver. Show, show. Então, para quem não conhece, para quem não sabe, para quem vai assistindo depois e ainda não entendeu o intuito dessa live, nós estamos aqui iniciando um novo ciclo do Trias, onde o tema será sobre culpa, né? Falaremos aí sobre as culpas que carregamos sem saber, né? As culpas da infância, da adolescência, as culpas que estão aí ou passaram pelo nosso inconsciente por algum motivo e estamos aí caminhando com elas, né, nas costas, colocamos na mochila e só seguimos o baile, né? É isso Então, aí. perfeito. Então, e aí, Yara, quer se apresentar? Sempre Bom, bom a gente se é, apresentar, né? é verdade. Bom, vamos lá. Eu sou Yara, né? Para quem não me conhece aqui, Yara Haraguchi, eu sou psicanalista, sou terapeuta energética. E aqui, né, dentro do trabalho do Trias, eu e John, a gente trabalha com os tripés, né? Informação, consciência e espiritualidade. Então, a gente hoje vai olhar para esse tema da culpa e depois a gente vai fazer aí um trabalho sistêmico e depois um trabalho energético voltado para esse tema. Perfeito. Esse trabalho nosso, né, esse serviço que nós estamos entregando, ele acontece 2 vezes no mês, geralmente, porque ele é de forma quinzenal. E quem está chegando, né, no Trias, quem está assinando o Trias, tem acesso a todo o processo, a todo o ciclo desde então. Né? Nós estamos indo já, acho que para o 8º encontro, mais ou menos. Né? Então vocês conseguem assistir todos os outros que são babadeiros também, tanto em questão de a live, do conteúdo, quanto na meditação, quanto no círculo da vida, são temas aí profundos que escolhemos intuitivamente para falarmos sobre, para levar para tratamento, né? Para a gente sair desses locais que vamos nos colocando, assim como nós fizemos e fazemos com a culpa, né? Exatamente. E, Pode falar, Yara. e, e aí, né, quem quiser participar desse ciclo completo, né, que a gente vai falar sobre culpa, é só clicar na nossa bio, lá na minha, na do John, que dá para vocês assinarem e terem acesso a todos os passados aí. E é engraçado que todos os temas se ligam, né? Então é muito interessante isso. Dá para entrar agora, né? Não tem momento de entrar ou de sair. Você pode entrar e sair o momento que você quiser, mas é muito engraçado assim que os temas eles vão se ligando, né? E hoje a gente vai falar aqui sobre a culpa, né? E eu queria. A gente já pode entrar no Claro, tema, com John? certeza, agora vamos que vamos. Então, bora lá. Bom, eu estava aqui, né, antes da gente começar, pensando nesse ponto da culpa, né? E aí fui pensando aqui e eu encontrei meio como se fossem três tipos de culpa, vamos dizer assim, três formas da gente ter essa culpa. Tem aquela culpa que realmente a gente fez alguma coisa,
né, equivocado, a gente feriu alguém, ou a gente se feriu, e a gente tinha consciência daquilo, acabou errando, e aí, né, acolher essa culpa, ressignificar, e aí trabalhar para que isso, claro, não aconteça novamente, né? Tem a culpa que é nossa culpa, por alguma coisa que aconteceu, e a gente coloca a culpa no outro, né? Projetando essa culpa. Ah, eu não consigo trabalhar em casa porque meu filho fica me chamando. Ah, eu não consigo fazer tal coisa porque, sei lá, o Estado, o sistema, nananana. E aí é a gente, né, pegar essa culpa de volta pra gente, trabalhar isso na gente. Eu digo na gente porque, né, somos seres humanos, então também trabalhamos essa questão de culpa no nosso campo, né, faz parte, né, não tem jeito, somos seres humanos, então também temos isso aí para trabalhar na gente, né. E aí, temos também as culpas imaginárias, né? As irrealidades que a gente cria, né? E aí é onde tem essas culpas ocultas, que às vezes a gente olha e fala, imagina, não estou sentindo culpa nenhuma, imagina, eu culpa, não tenho culpa de nada. E essas culpas, elas são muito, né, inconscientes, né? Às vezes a gente não consegue identificar logo de cara, a gente tem aí, né, mecanismos de defesa que não deixa a gente olhar para isso, né? A gente nega até o fim. Então, e é aí que a gente quer entrar, né? Nessas culpas hoje, nessas imaginárias, nessas irrealidades que a gente cria na nossa cabeça, no nosso inconsciente, e isso faz com que várias áreas da nossa vida sejam afetadas, né? Relacionamento, dinheiro, trabalho, saúde, muitas vezes, né? E aí é nessa culpa aqui que a gente quer entrar hoje. Sim, e são vários tipos de situações que nos levam a sentir essa culpa, né? Eu acho que a mais comum, assim, em relação à família, a culpa de não conseguir dar o melhor para os pais, né? Dentro daquela expectativa criada, é, a culpa do relacionamento que não está fluindo, né? De maneira saudável, de maneira é, vamos até colocar duradoura, né? As pessoas, quando elas iniciam um relacionamento, elas tendem a pensar que esse relacionamento ele vai se iniciar e ele vai até pro último dia de vida, né? Então, são várias situações que traz essa sensação de culpa, né? Mas a culpa, na verdade, da qual nós queremos trazer, são essas culpas que são bem sutis, elas estão bem escondidas, né? Você precisa levar, não é só um tapete que você precisa levantar para enxergá-las, né? Você precisa levantar milhares de tapetes ali para você conseguir, ixi, tem uma cupinha aqui, né? E eu gostaria de saber, Yara, se tem alguma aí que te grita mais, alguma que fala, eita, essa daí, se eu não tivesse olhado, tal coisa não tinha dado certo. Tem várias. E assim, né? Muito inconsciente, aí a gente vai trabalhando isso em terapia, né? Tanto na análise como no energético. E as culpas guardadas, né? Debaixo desse monte de tapete, elas vão pulando, né? Então, recentemente eu mudei de cidade, eu vim morar no litoral. E aí brotou aqui a culpa de ter deixado mamãe em outro lugar, que não na praia. Então, assim, nossa, minha mãe mora na cidade, eu moro no litoral. Tenho culpa por ter uma vida melhor que a da minha mãe, né? Então, tenho culpa. Ixi, gente, são infinitas culpas, né, que a gente pode trazer aqui. Essa foi uma que gritou, assim, recentemente, que eu trabalhei, né, em terapia. Ah, outra culpa. Culpa por não conseguir alcançar os objetivos. Gente, a gente é criativo, a gente encontra umas culpas que, olha, e são ocultas todas elas, né? A grande maioria. Né? Quando a gente faz algum movimento consciente, é uma coisa, né? A gente fez algum movimento equivocado e ok. Mas e quando a gente traz isso no inconsciente, né? Isso se instala lá. E aí, pra gente, às vezes, decodificar aquilo, né? Trazer aquilo pra consciência, às vezes custa, né?
custa muito. E aí, John, você tem alguma que gritou aí? Várias, né? E a Elisa trouxe uma culpa por ganhar mais do que os pais, né? Isso bateu aqui já várias vezes, onde eu tive que fiz um trabalho com a Elisa, inclusive, que é maravilhoso. Inclusive, gostaria de deixar aqui o meu depoimento que estou devendo para Elisa, eu ainda não esqueci. Calma que ele vai vir. Eu ainda vou falar bem do seu trabalho maravilhoso que você fez comigo na constelação. É perfeito, gente. Tá? Então, vocês que estão aí assistindo a live, procure a Elisa. Né? A Elisa fez um trabalho comigo no começo do ano. A entrada financeira que eu tive foi gigantesca, assim, mas não só na financeira, percebi um movimento diferente no meu ambiente familiar, né? O modo como a gente de se dialogar, de conversar a respeito, né? E muito vem dessa culpa que a gente não enxerga, né? Naquele momento, naquele dia do tratamento, obviamente, eu não entendi que tinha uma culpa aí relacionada pelo fato de eu ganhar mais do que a minha mãe, né? Mais do que a minha irmã, que são as pessoas que moram comigo, né? Culpa de não ajudar mais, né? Tem ainda um pouco dessa sensação, nossa, eu deveria ajudar mais, deveria, né, financeiramente falando. Olha, estou para fazer outro mais profundo, que delícia, já me manda o convite que eu quero. E aí, tudo isso a gente vai trabalhando em camadas, né? Você viu? Você fez aquele trabalho lá atrás, né? Com a Elisa. E aí, com certeza, foi trabalhando em outras camadas. E aqui a gente está de novo, né? Olhando para essa questão da culpa dentro do Trias, agora com uma outra abordagem. Trabalhando uma outra camada. Sim, sim, exatamente, né? A gente precisa procurar meios para lidar com situações como essas, né? Naquela época, essa foi a minha melhor saída, né? E é isso, a gente precisa buscar as melhores formas de trabalhar essas questões do inconsciente para resolver o quanto antes, para não deixar que esse sentimento de culpa, por exemplo, atrapalhe nas outras esferas das nossas vidas, porque é exatamente isso que acontece. Quando a gente tem uma questão no inconsciente que ela não é elaborada, que ela não é vista, que ela é sempre recalcada, né? Isso vai saltando, como você trouxe, né? Vai pulando de tapete para tapete, até chegar e falar, ó, oh, Bu, tô aqui, né? Agora ou você me olha, ou você me olha, não tem outra saída, né? Exatamente. Não tem como a gente falar de culpa sem falar de autorresponsabilidade, né? Não. Ou a gente, a autorresponsabilidade no sentido de pegar aquela culpa ali, né, de volta pra gente e falar, opa, peraí, isso aqui não é do outro, isso aqui sou eu que tenho que resolver comigo, né? E também a autorresponsabilidade de identificar essas culpas ocultas para poder fazer com que a sua vida, né, ande, com que não tenha é, que não afete, né, as nossas vidas em outros campos aí. Então, falar de culpa, a gente está falando de autorresponsabilidade. Ou que a gente assumiu uma responsabilidade que não era nossa, né? Ou que a gente precisa pegar essa responsabilidade e assumir aí, né? Porque quando a gente fala de culpa, nem sempre a gente está falando de uma culpa real, né? Às vezes é uma culpa imaginária. Não faz sentido, né? A culpa por ter deixado a minha mãe em outra cidade. Faz sentido? Nenhum sentido, né? Várias culpas, gente. Já vi casos da pessoa estar num relacionamento saudável e sentir culpa por estar em um relacionamento saudável e as outras pessoas do meio dela não terem um relacionamento saudável. Né? Uma vez, vou até contar, eu me peguei uma vez, uma que gritou aqui também. Eu estava bem, estava ótima. Nossa, estava radiante. E aí as pessoas ao meu redor começaram a trazer algumas queixas, um estava meio doente, nada grave, mas começaram a trazer pontos assim que não estava legal, né? Uns deram uma caidinha a mais, outros nem tanto, mas eu era a única radiante. E quando eu olhei para aquilo, quando eu me deparei com aquilo, com todo mundo, né, com alguma questão, eu falei, ixi, veio a culpa por estar bem. E aí o que aconteceu comigo? Fiquei mal também.
Olha o que isso traz É, pra gente, né? Inconscientemente fiquei mal. trazendo para o lado mais espiritual, né, eu diria que geralmente as pessoas que têm essa sensação de muita culpa, né, de energia de culpa rolando aí a qualquer custo, por qualquer motivo, vem muito de uma característica de uma pessoa que é empata, né, aquela pessoa ali que sempre está se simpatizando de uma certa forma com tudo e com todos, né, pegando ali entre aspas, a frequência energética, né? Então, a gente trouxe isso justamente para a gente começar a trabalhar nessa questão espiritual, né, dessa sensação, dessa frequência energética que, como a gente trouxe, na maioria das vezes não faz o menor sentido, né? Nós temos controle sobre a nossa vida, nós não temos controle sobre a vida do outro. E se estamos em um determinado momento, ou um determinado lugar, posição, é porque nós fizemos escolhas assertivas que nos deram, nos colocaram ali, né? Nos proporcionaram a isso, né? Diferente de algumas outras pessoas que não tiveram oportunidade, que não tiveram, não só a oportunidade, mas não souberam escolher de repente, por outras questões que também vêm do inconsciente, né? Nós estamos falando aqui de dois terapeutas que trabalham as suas questões justamente para sair dessas sensações do inconsciente que nos atrapalham, né? Quantas pessoas hoje fazem terapia para isso, né? Então, minha mãe não faz terapia, então é óbvio que A minha também não. então, né, o modo dela lidar com a vida dela, o modo como eu lido com a minha, com certeza vai ser diferente, né? Porque eu tenho ali um profissional para me auxiliar em qualquer questão que surja ou que tenha aqui, enquanto ela tem ela mesma, né? Male quando ela pergunta, quando ela se abre, né? Não só para os filhos, mas para amigos e etc. Né? Então, a gente precisa pensar nesse posicionamento. Qual é o seu posicionamento para lidar com as suas questões emocionais, para sair dessas frequências energéticas? Inclusive aí que entra de novo a autorresponsabilidade, né? E buscar, tentar se entender, né? Aí vem a questão do autoconhecimento, para a gente se entender, saber o que está acontecendo, saber se isso é nosso, se não é, né? Será que isso é meu? Será que não é meu? Então é a autorresponsabilidade aí também, com a sua vida. Exatamente, né? E quando nós não nos colocamos, nós não nos posicionamos na nossa vida para falar é isso ou aquilo, né? Não colocamos o limite devido, justamente nessas frequências baixas, porque a sensação de culpa ela é uma frequência muito baixa, ela denigre a pessoa, né? Ela faz com que a pessoa fique ali dentro de um casulo querendo viver. Né? O sentimento de culpa é um sentimento muito forte, né? Então, sair disso para começar a cavucar, né? Para começar a entender por que, que ela está vindo, de onde ela vem, né? Por que, que ela está instalada aí, né? Qual é o intuito dessa culpa, né? Porque sempre tem um motivo. Sempre tem um motivo. E aí você me trouxe aqui uma coisa que me chamou muita atenção. Até anotei aqui o posicionamento, né? E às vezes a gente, né, pode trazer isso lá dentro inconsciente. A culpa por não se posicionar. Eu tento me posicionar, não consigo, deixo passar várias Fica coisas fazendo a e aí pombalesa. fica fazendo a pombalesa e aí sente essa culpa inconsciente de não se posicionar. E com essa culpa, o que, que a gente faz? Né? Sempre tem um motivo, e aí o que, que a gente faz? Fica se autopunindo. Né? São as autossabotagens que a gente fala também. Então, ficar atento com isso, buscar esse autoconhecimento para saber como é que você funciona e que culpa que está rolando por aí. Né? Qual é o ganho secundário que ela está trazendo, né? Porque geralmente traz algum ganho secundário onde a gente
onde faz com que nós permaneçamos nessa culpa, né? Nesse lugar de não posicionamento, por exemplo, né? Eu passei um bom tempo tentando entender o porquê que eu não me posicionava, e o meu ganho secundário era justamente a mais fácil, porque se você se posiciona, você deixa de ser legal. Você deixa de ser a pessoa boazinha, porque quando você se posiciona na sua vida, você precisa impor limites, né? Você vai precisar dizer não, né? Então, se você, né, e as pessoas que não estão preparadas para receber um não de uma pessoa que sempre disse sim, né? Como assim? Passou a vida toda dizendo sim para mim, agora é um não. O que que eu fiz de errado? E aí bate aquela culpa, né? O que que eu fiz de errado para essa pessoa estar me dizendo um não agora? Né? Então, olha como as coisas vão se interligando e como nós não estamos prontos para prestar atenção nessas situações, nós vamos caindo num limbo, num abismo enorme, né? E para sair dele, haja luta, haja terapia. Haja terapia, né? E aí tem a culpa de falar não também, né? A culpa de negar alguma coisa para o outro, às vezes atenção que seja, né? Vem essa culpa, eu sou tão boazinha, sou tão legal, agora eu tô dizendo não, como é que eu vou dizer não? Né? Então essas questões da falta de posicionamento, né, e essas culpas, né, elas vão pegar justamente também na nossa autoconfiança, vão pegar muito ali na nossa Principalmente autoestima, na né? Então autoestima. não é exatamente, né? Na autoestima. E aí, olha quanta coisa a gente vai falando, né, atrás desse assunto culpa. Então, às vezes, culpa de ter acontecido alguma coisa. Imagina, não sinto culpa. Às vezes é inconsciente, olha só o bololô que vem gerando. Exatamente. Né? Eu digo que é um efeito dominó ao contrário. Né? Ele vem vindo de trás para frente, sim, de forma completamente desorganizada, desorientada, né? As peças não ficam lá bonitinhas no chão, muito pelo Não. contrário, né? Então, acho que culpa nós podemos trazer aqui, Yara? Eu acho que a gente falou da culpa do relacionamento, não está fluindo, da família. Uhum. Eu identifico aqui, né? Não em todos os casos, claro, mas em alguns pontos, que essa questão da culpa, principalmente quando a gente fala da infância, né? A gente pode também falar de questões de outras vidas, né? Para quem acredita em vidas passadas. Mas quando a gente está falando dessa, né, de infância, a gente pode trazer essas culpas também, que estão muito enraizadas ali e ficam no inconsciente, quando você cresce num ambiente tóxico, né? Num ambiente que te invalida, num ambiente ali disfuncional, né? Acaba crescendo com essa culpa, que vai pegar na autoestima, na autoconfiança também. Mas é aquela culpa, né? A culpa por ter feito meus pais passarem por tal situação quando eu nasci. E aí vem a culpa por ter feito os pais passarem por aquilo e a culpa de ter nascido, a culpa de ter vivido. Sim, e aí utilizando com isso como exemplo, né? Uma pessoa que sente culpa por, vamos colocar assim, por ter, de uma certa maneira, atrapalhado a vida dos pais, vamos pôr assim, mais ou menos assim, né? Tendo a culpa de ter nascido, né? Porque ela nasceu, atrapalhou a vida dos pais. Então, a culpa é dela ter nascido, o sentimento de culpa dela ter nascido. Qual é a chance dela conseguir fluir na vida dela enquanto adulta, né? São várias as etapas, né? Então vamos pensar lá na primeira infância, onde ela tem essa culpa de ter nascido. Tudo que ela faz ali, ela sente que ela está atrapalhando. Só que ela é uma criança, como que ela vai conseguir verbalizar isso? Como é que ela vai conseguir ter um comportamento diferente de criança? Criança quer o quê? Quer brincar, quer bagunçar, né? E aí ela vai lá, bagunça, ela brinca, bagunça, tem aquela bronca ali dos pais, né? Já invalidando ela, poxa, não posso brincar,
sentimento de por que que eu nasci, né? Vai criando ali aquela questão de crise existencial, né? Indo para mais para a adolescência ali, né? Quando não vai bem na prova, ou quando não está indo bem na escola, né? Vai só aumentando o sentimento de culpa em outras esferas, né? Até que chega na vida adulta e ela não sabe quem ela é, o que que ela está fazendo, por que que ela está fazendo, quais foram as escolhas delas errada, por que que ela ainda tem escolhas erradas, e aí o dinheiro não entra, ela não flui, por que que fulano consegue, por que que eu não consigo, né? Olha o tanto de peso que ela foi trazendo para a vida dela até ela chegar numa situação de literalmente nada, porque ela não sabe quem ela não sabe onde ela está, ela não sabe o que que ela quer, né? Que vida, que pessoa é feliz dentro dessa situação, onde ela está perdida? E olha só, né? Trazendo ainda mais um ponto aí de culpa, tem também a culpa pela pessoa ter tido a sua primeira relação sexual. Ah, minha mãe falou que não podia, né? Mamãe falou que não podia, fui lá, fiz, traí mamãe, né? Então, e aí a pessoa vai, cresce, se desenvolve com questões na sexualidade também, com relação ao prazer também. E aí não é prazer só no sexo, né? É o prazer em qualquer coisa da vida. É, trair mamãe, trair a religião, onde diz que eu só posso somente quando casar, né? E aí é um peso muito grande, porque como que essa pessoa ela vai dar continuidade dentro do processo dela religioso, né? Com a cabeça entendendo que não foi tão errado assim, aconteceu, tá tudo bem. Agora entender como que pode fazer diferente, não sei, né? Eu não sou muito leigo a questão da religiosidade, porque eu sempre fujo, mas eu acredito que seja mais ou menos assim que funcione, né? É, a culpa por não ter seguido, né, esse processo que a religiosidade traz, né, essas doutrinas que a religiosidade traz. Sim, a culpa por não acreditar naquilo, né? Tem pessoas que trazem aí questões religiosas de família, mas aquilo nunca fez sentido para aquela pessoa. Então, vem aí a culpa por não ter é, acreditado em tudo aquilo. Quando, vou dar até um exemplo meu aqui, quando eu era bem jovem, minha família, né, era católica e eu achava que eu não tinha religião nenhuma porque eu não acreditava naquilo. Então, vinha ali de forma inconsciente, né, uma certa culpa por não acreditar, por estar indo contra o que a minha família acreditava. Olha quanto peso isso traz. Culpa por não entender, né? Eu tive bastante essa culpa por não entender. Por que que minha mãe está me obrigando a ir para a igreja? Né? Por que que eu tenho que passar por isso? Por que que eu tenho que entender isso se eu não estou conseguindo entender isso? Né? Se o que está sendo pregado e o que está sendo exercido me parece ser diferente, né? E era uma coisa que eu via muito, assim, e aí trazendo de novo a questão do empata, né? Eu não sei, mas assim, eu chego no lugar, eu tenho essa mania de observar sem saber que eu estou observando. É muito doido isso, assim, sabe? Quando eu vi, eu já meio que entendi como funciona, como que tá rolando, o que tá pegando ali. E eu, enquanto criança, eu tinha esse comportamento, assim, da minha cabeça ninguém tirava de que o que estava pregando, o que estava sendo pregado e o que estava sendo atuado era completamente diferente. E eu ficava com a sensação, ué, as pessoas aqui estão ouvindo o que esse rapaz, esse senhor está falando, mas estão fazendo totalmente diferente. Ele, inclusive, está fazendo diferente. Então, por quê? Né? Eu não consigo ingressar aqui. Né? Então, era uma coisa que ninguém precisava me falar. E hoje, se a gente for é, observar aí telejornais, né, revistas, enfim, os noticiários,
o que mais tem é de pessoas que fazem parte de um cunho religioso, seja lá qual for, né, a religião, e estão aí assaltando seus fiéis, né? Uhum. Então eu já via isso lá atrás, né? Ninguém precisou me falar. Era uma questão de observar. E aí, obviamente, bate essa culpa, né? De, nossa, mas por que que eu estou desacreditando das pessoas que estão aqui comigo, me trazendo aqui? A culpa de duvidar, a culpa de bater de frente às vezes, né? A culpa de ir contra aquilo tudo que você está vendo. E aí, de repente, até a culpa por acreditar em outra coisa, acreditar numa coisa diferente, né? E aí a gente entra no quê? No auto-julgamento, na comparação com o outro. Ah, mas aquela pessoa ali acredita em tal coisa, pô, por que eu acredito em outra coisa diferente? Né? E aí a gente se julga e entra de novo naquele ciclo da autopunição. Sim, e não é o bacana, né? Não é o bacana a gente ficar carregando essas culpas que são completamente aleatórias, né? A gente só trouxe culpas aqui bastante aleatórias, porque é exatamente assim que funciona, né? Quando a gente vai para o processo terapêutico, a gente começa é, a, a meio que descancarar tudo isso, né? A gente vai observando que é justamente assim que funciona. São vários tipos de culpa em várias situações, onde nós vamos precisando ali aos poucos ir trabalhando para ir se desfazendo, né, e ir se reposicionando, né? Porque quando a gente corta um laço com um determinado sentimento de culpa em alguma situação, eu acredito que é isso que acontece. Nós estamos nos reposicionando, né, entendendo o nosso lugar, né, entendendo o que é bom o suficiente para nós, o que, que nós devemos receber, aquilo, o que devemos entregar, né? E muitos hoje, né, eu não sei no contexto da Yara e de vocês aí que estão assistindo ou que vão assistir, mas no meu contexto social, o que eu mais vejo são pessoas não entendendo que elas estão aqui, o que elas estão fazendo aqui. Assim, literalmente, mas por quê? Por que que eu escolhi esse trabalho? Por que que eu estou nesse curso? Por que que eu estou me relacionando com essa pessoa? São questionamentos assim e não conseguem se reposicionar, não conseguem fazer movimentos diferentes para sair desse local. É. Então, para isso, né, é muito importante a terapia, né? E também, claro, a gente consegue começar a dar início nesse processo, né? Um pouco individual ali. A gente parar e pensar, para identificar essas culpas. A gente falou de várias aqui. Pode ser que o pessoal que está assistindo, né, aqui, no ao vivo ou no gravado, se identifique com alguma. Então, a gente parar para silenciar, se entender e identificar essas culpas, né? E aí, por exemplo, eu vou trazer aqui a culpa de ter um relacionamento e a minha família não ter um relacionamento, né? Minha mãe não ter tido um relacionamento que perdurou, minha avó, enfim. Então eu tenho um relacionamento e aí eu trago essa culpa. E aí é parar para pensar, né? Será que isso é verdade mesmo? Essa culpa faz sentido? Eu fiz alguma coisa que errada, equivocada, que prejudicou alguém ou que me prejudicou, né? Então a gente começar a pensar se essas culpas são verdade. Perfeito, exatamente. E se vocês aí que estão assistindo aqui agora quiserem mandar algum tipo de culpa para a gente aprofundar aí, tentar aprofundar aí, claro, no máximo que a gente conseguir, porque a gente não vai entender totalmente o contexto, mas se vocês quiserem colocar aí, né, para ser um pouco mais dinâmico, perfeito. É exatamente isso. Eu gosto muito dos questionamentos, né? Eu faço bastante aqui, porque é o que vai me dando direcionamentos, né? Para eu conseguir ir entendendo melhor, né? Porque nós estamos falando aqui, a maioria das culpas que trouxemos não faz sentido, mas tem aquelas que sempre nos conecta, que sempre tem um porquezinho maior, sim, um motivo maior, sim. E a gente precisa entender,
né? O porquê que ela tá tão grande, né? O porquê que tá trazendo tanto desconforto, qual que é o ganho secundário dela, para a gente ir, né, se desentrelaçando, né? Aqui, ó. Exatamente. Os sites da bruxa trouxe culpa das coisas que não fazemos. Aí fica aquele se, e a culpa vai crescendo, né? É, é, vamos aprofundar um pouquinho aí no que a Insights da Bruxa trouxe. A primeira palavra que me veio foi a procrastinação, mas não no fato de você ter procrastinado, né? Mas a culpa de ter procrastinado, né? Porque, e aí, claro, gente, estou trazendo aqui dentro da minha análise, assim, sem entender o contexto, tá? É claro que eu posso estar errado, mas assim, de repente houve a procrastinação. Não posso procrastinar. Logo eu, terapeuta, bruxa, ainda vou procrastinar? Não posso, né? E aí bate a sensação da culpa, né? Quando eu acredito que quanto mais nós vamos ganhando consciência, mais nós vamos querendo um mais próximo do perfeito, mais próximo do 100%, né? Porque a gente vai meio que lutando para chegar nesse 98, 99 que a gente sabe que dá, né? E aí vai batendo essas travas. Putz, procrastinei. Por que eu procrastinei? Eu não devia ter procrastinado. Eu não posso procrastinar. Eu sou um terapeuta, eu sou um bruxo, eu vou procrastinar, né? Só que, na verdade, isso faz parte da vida humana. Existem tarefas, né, até mesmo dentro do nosso ambiente de trabalho, que é um saco fazer, e não só pelo fato de ser um saco ter que fazer, mas o fato da gente precisar ali de um momento de descanso e a gente não entender, e aí a gente acha que está procrastinando, mas na verdade a gente só está descansando a nossa mente, saindo um pouco dessa rotina, porque eu, Jonathan, não me dou bem com rotina, isso para mim é uma coisa que me deixa cansado só de pensar. Me trouxe a palavra rotina, eu já estou cansada. E aí, né, ela trouxe, Insights da Bruxa trouxe essa culpa por não fazer, né? Uma dica que eu posso dar, que me veio aqui agora, faça uma lista de tudo que você tem para fazer. E aí, faz uma coisa por dia, né? Para ver como é que fica essa culpa, né? Se é só por ter procrastinado ou se realmente tem alguma coisa por trás do que não tá deixando você fazer seu movimento, né? Porque que aquela coisinha ali você não está conseguindo fazer, né? O que tem por trás? Qual culpa tem ali que você não está conseguindo olhar? Do porquê que você não está conseguindo fazer aquilo especificamente? Então faz essa listinha, vê o que você não está conseguindo fazer Se é daí. uma coisa muito específica, pode caçar que tem alguma coisa aí por trás, né? Agora, se são atividades aleatórias, né? De repente era só um cansaçozinho que você precisava fazer e que você entendeu como procrastinação por ter adiado. Porque se você for olhar, né, eu, por exemplo, eu faço muito isso. Ah, isso daqui não vou fazer, não. E aí, de repente, eu faço durante a semana, de forma completamente natural, e aí depois eu falei assim, nossa, eu lutei tanto para não fazer naquele dia, assim, que eu podia ter deixado para hoje, estava tudo certo, não ia ficar essa, esse abuso mental, né? Por que que eu escolhi esse abuso mental? Né? Então, entendendo aí, de repente, também o modo como nós funcionamos, né? Eu, por exemplo, eu sou muito, por exemplo, tem coisas que eu fazendo de última hora vai ficar muito melhor do que eu passar uma semana. Eu não me dou bem com planejamento, com organização, tudo bonitinho, lindo. Não, tem que ser no correria, sou ariano, né? Então, é no fogo, senão não dá certo, né? No último minuto do segundo tempo, senão não vai, não funciona. Então, entender também o modo como você funciona, né? Temos mais comentários, né? Temos. Ai, vou pegar Insights aqui. A ajudou. Andressa. Se tiver ajudado, dá um joinha. É, Andressa trouxe aqui: a cada constelação que participo,
dou de encontro com a culpa por nascer. Pois é, e aí agora a gente vai olhar para essa culpa diretamente em círculo da vida, né? Então, além, né? A Andressa acho que faz algum trabalho paralelo aí, né? De constelação, mas a gente vai olhar aqui agora para essa culpa no círculo da vida. Então, uma outra abordagem que vai complementar tudo isso e ver o que tem por trás aí dessa culpa. Se é uma culpa específica, se vem um medo por trás dessa culpa, o que tem aí? A gente vai cavucar isso justamente essa semana. Sim, e dentro dessa culpa por nascer, não só os exemplos que a gente trouxe, mas existe também aquela questão, né, do parto ter sido muito dificultoso, né, da mãe ter quase falecido, ou de você mesmo ter quase falecido, ter gerado a sensação de culpa na mãe, né? São várias as questões, de repente, de como foi essa gestação, né? Porque tudo aquilo que Uhum. mamãe sente, o bebê tá sentindo. Ela colocou aqui culpa por nascer, a culpa por ter nascido. Ah, tá, agora caiu minha ficha. É, De repente, a culpa por nascer, né? Até uma questão que eu tinha trazido já. A mamãe não podia ter filhos naquela época por questões financeiras, engravidou, teve, né? Nasci, então sinto culpa. Pode ser um motivo, né? Tem várias coisas aí, né, que podem estar ligadas com isso, mas tem muita coisa aí com essa culpa por nascer também. sim. E me veio assim, culpa por nascer e aí agora ter que fazer, assumir a missão, né? Me veio isso agora. Fico de olho, Andressa. Vê aí se você não está com essa culpa pelo fato de ter que cumprir com a missão que você veio para fazer, né? Porque às vezes acontece, dá vontade. Eu tenho vontade de fugir da minha missão todos os dias, gente. Eu não jogo pro alto, porque brigo com Deus e tá tudo certo. Eu sou Elisa Costa, trouxe. E a culpa pelo que não dizemos. Ai, eu entendo essa culpa. Também entendo essa culpa. E depois a gente fica assim, ó, nossa, eu devia ter dito isso, nossa, eu devia ter dito aquilo, devia ter respondido de tal forma, não devia ter deixado passar. E aí, essa culpa também é uma culpa bem dolorida, E né? aí, se você é ansioso ou ansiosa, aí complicou mais ainda, né? Porque você já começa a pensar numa nova oportunidade para você poder trazer aquilo que você não disse. E muito do que já aconteceu e acontece ainda aqui é justamente isso, eu ficar elaborando na minha cabecinha uma nova forma de eu trazer. Eu não falei isso, mas dessa vez, se acontecer, eu com certeza vou falar. Tanto de coisas boas, tá? Quanto as coisas, né? Não ruim, mas dentro de uma discussão, dentro de um debate, né? Dentro de enfim, um apontamento, um julgamento, né? Sempre isso aqui rola. E aí eu percebo, né, depois da terapia, é claro, eu paro, reflito, opa, vamos dar uma pausa, se você não disse lá, porque não tinha que dizer, né? Se porventura vir a acontecer uma situação semelhante e vier na sua cabeça, você fala. Caso contrário, né, não adianta, né, você ficar elaborando essa questão, sabendo que de repente nem vai rolar, né? Já foi, já passou, né? Mas eu entendo essa culpa, ela acontece muito por aqui, inclusive. A Insights da Bruxa trouxe um exemplo. Deixo de participar de uma atividade por indecisão e depois vejo que essa atividade deu super certo e eu não fiz. Quer trazer seus complementos, Yara? Não entendi muito bem Eu aqui, né? acho que Mas ela está pelo que falando, eu entendi. acho que ela tá falando em relação ao que ela trouxe lá da Lá procrastinação. atrás, né? Ela deixa de participar de uma atividade, porque, não sei se eu vou fazer ou não, não sei se devo ou não, e depois viu que era uma coisa legal e acabou não fazendo. Pois é, né? É uma culpa também que tem ligação com essa procrastinação, né? E o porquê que tá procrastinando, o porquê que sente essa culpa por não ter feito, né?
é importante também a gente investigar de onde que vem essa culpa aí, né? Então, Indecisão, quando eu leio aqui a indecisão, eu penso muito na questão do posicionamento. E aí, de repente, poderia refletir aí se essa indecisão não vem dessa falta de posicionamento, né? De tomar a postura e bater martelo e falar, isso, ponto, acabou, né? E aí, de repente, seja por isso que tenha vindo essa sensação de culpa, esse sentimento de culpa. também, talvez uma culpa por dar certo, Uma culpa por dar né? certo também. Boa, Yara. Acontece muito Né? também. A gente é criativo. A gente é criativo, a gente tem umas culpas, umas coisas, uns medos, umas coisas que, né, às vezes não é muito racional, às vezes não faz sentido de forma lógica, né, de forma racional. Então, vê se não tá ligado aí com esse medo, ou essa culpa de dar certo. Sim, sim. Deixa eu ver, tem mais. Juliana Sacheta trouxe boa tarde. Boa tarde, Ju. Seja bem-vindo. Oi, Ju. Temos aí algumas pessoas que entraram. Bom, é isso. Acho que em relação à culpa, acho que trouxemos bastante, né? Bastante exemplos de culpa, né? Como olhar para essa culpa, né? De forma mais assertiva, trazendo esses questionamentos onde a gente vai conseguir identificar qual é o ganho secundário, da onde ela está partindo exatamente. Porque quando a gente se questiona, e aí é um problema, tá? Das pessoas que trazem muito questionamento, elas acreditam que, né, eu falando por mim, vou falar por mim, eu acredito muito que a resposta ela tem que vir, tipo, na hora. Mas calma, vamos respirar. Quando a gente faz um questionamento e a gente não tem a resposta ali, fica aquele vagão, aquela imagem em branco, né, na nossa cabecinha, frases assim, ou pensamentos muito aleatórios, né? Vamos respirar fundo, né? Anota de repente a pergunta no papel e vai observando o seu dia, a sua semana, né? Porque muito provavelmente a resposta ela vai chegar, tá? Principalmente quando você anota, né? Eu não sei aí, Yara, mas eu quando eu anoto algum questionamento, cara, é batata, assim. Vem dentro de um dia, 2 dias já a resposta chega, né? Aí tem o outro lado, que é o lado de você entender a resposta, porque às vezes a resposta ela não vem de maneira tão clara, né? Mas trazer um outro questionamento. Veio uma coisa que você fala assim, ixi, não sei, não entendi um pouco direito, faz um novo questionamento. O que, que isso tem a ver com a minha pergunta, né? Sei lá, o quanto eu posso extrair disso para a questão que eu trouxe, né? Porque a sincronicidade, ela acontece, né? Você acreditando ou não, você, enfim, ela só é, né? Não tem muito o que falar, ela só é. Então, uma coisa que funciona para mim é anotar a minha questão no papel e observar a minha semana, né? E aí não crie muitas questões, né? No máximo duas, né? Dentro desse processo de observação na semana, traga no máximo duas. Por quê? Porque, como falei, a resposta ela pode vir de uma maneira completamente aleatória que você não vai entender. Se você tem muitas questões, e aí vai ficar tudo mais confuso, que você vai achar que tem a ver com todas as questões, na verdade não tem, ou de repente não tem a ver com É, nenhuma questão, é só uma outra coisa que surgiu, né? Então, de primeiro momento, eu indico anotar no papel, no máximo duas questões só, e sempre interligadas, né? Sempre tendo, dentro do mesmo contexto, e observar ali a semana. E aí, quando você sentir que a resposta chegou, e você quiser criar novos questionamentos, anota no papel e o mesmo processo. exatamente. E é muito importante a gente se questionar, anotar, né, como o John trouxe aí, esses questionamentos. Se surgiu alguma culpa ali já específica, perguntar de onde vem isso, por que disso, isso faz sentido,
né? De onde que vem essa culpa? Por que que ela surgiu aqui? E ir trabalhando isso. Eu diria até para notar uma coisa de cada vez, principalmente se a pessoa não está em processo de É, terapia, né? Então, né, ia perceber se esses dois questionamentos eles se interligam mesmo, né? Aí ok, mas diria até para fazer um de cada vez, né? E como você trouxe aí a escrita, né, John? A gente escrevendo, sei lá, veio a culpa por ter um relacionamento. Quando a gente escreve sobre aquilo dilui, né? A tendência daquilo é sair, é ir para fora e diluir. Eu acredito que a gente tem ali processos internos, né, uma sabedoria nossa interna, que aquilo identificado, depois a gente ganhar consciência, aquilo vai se dissolvendo, né? Aquilo vai ressignificando. Então, talvez a escrita aí realmente seja um ponto de partida para trabalhar tudo isso. boa. Então, se você não quer criar um questionamento porque você acredita que a resposta vai demorar, ou que você não vai entender, né? Ou se você não está entendendo nada do que a gente está falando, porque você nunca passou por um processo de terapêutico, né? Porque a gente fala que a escrita ela é terapêutica. Em vez de você criar o questionamento, você escreve o que você está sentindo, né, em relação ao sentimento de culpa, a uma dor, ou, acordei, né, vou acordar ali, pega um papelzinho, como que você acordou, né, vai anotando ali se você acordou bem, qual é a sensação que você tá, qual é o sentimento, né, se você acordou disposta, se você, né, eu acho que isso é bom para iniciar, né? Acordou ou antes de dormir, como que foi meu dia, né? Meu dia foi assim, foi assado, né? Colocar coisas que você entende como pontuais ali do seu dia, né? Acho que facilita bastante aí para quem nunca teve esse exercício de escrita terapêutica. Exatamente, até para poder identificar o que você está sentindo, né? Se é culpa, se é medo, se é uma sensação gostosa, se não é, se é bom, se é ruim, se é positivo, negativo, né? Para você ir começando a identificar o seu sentir, né? Isso também é muito importante. E aí, para as pessoas que mandaram aqui aqui nos comentários, né? Anotem o que a gente falou sobre as culpas, né? E daqui a pouco pode ser que venham mais respostas e que as coisas passem a fazer um pouco mais de sentido por aí, que venham respostas com relação a isso. Sim, exatamente. E trazendo mais em relação à escrita terapêutica, é, não precisa ser um pergaminho, gente. Calma, não precisa ser um livro, né? De repente, se você anotar uma frase dali do que foi o seu dia, já é o suficiente para você compreendendo melhor ali como você tá, né? Qual é a sensação que você tem, qual é o sentimento, enfim, tá? Calma, respira e não pira. De repente, uma frase já ajuda. Exato, eu tenho aqui, ó, meu caderninho da terapia. Acabou meu caderninho, gente. Vocês acreditam? Que maravilha. Então, a escrita ajuda muito. Até porque, às vezes, a gente quer retomar alguma coisa, né? Alguma coisa que passou e ainda está pegando, precisa revisitar. Também essa questão da escrita é bem importante. Sim, sim. Eu acho que entregamos bastante aqui, né? Quem quiser mais conteúdo, assine o Trias. Então, finalizando essa live, eu e a Yara vamos aí realizar o e-book para colocar lá no Hotmart. Então, além da live, vocês têm o e-book, vocês têm o Círculo da Vida, onde a gente vai ganhar consciência sobre essas culpas, então, onde a gente vai identificar essas culpas aí que estão surgindo. E na sexta-feira nós temos o tratamento de fato dessas culpas para sairmos desse lugar onde a gente vai fazer aí um reposicionamento, né? Porque é exatamente isso. Quando a gente trata alguma coisa, quando a gente está em processo de tratamento de algo, nós estamos nos reposicionando, né? Para sair daquele lugar. É isso mesmo. E esses nossos encontros, né, que vão ser na quarta e na sexta-feira, eles acontecem no Zoom, é um encontro fechado. Esses não são
divulgados em lugar nenhum, a gente não utiliza nem para divulgação, é confidencial ali, né? Então, eles não vão acontecer aqui no Instagram, nem no YouTube, nem em lugar nenhum, é numa sala fechada no Zoom, somente para os assinantes, somente para quem estiver dentro do Trias. E o Trias, né, a gente ainda está com esse valor, né, aí antigo, né, vou dizer assim, a gente ainda não alterou o valor. O primeiro mês, R$ 49,90, e a partir do segundo mês, R$ 109,90, é uma assinatura, então pode entrar e sair, cancelar a qualquer momento, quando quiser. Exatamente. Então, recapitulando, né, nós fazemos a live geralmente às segundas-feiras, né, mas por questão de agenda, com os convidados, né, ou até mesmo minha e da Yara, às vezes pode sofrer uma alteração, mas geralmente serão na segunda-feira, são nas segundas-feiras, quarta, o Círculo da Vida, e sexta, o tratamento com a meditação e a magia divina. R$ 49,90, gente, pelo amor de Deus. Se você falar que tá caro, olha, R$ 109,90 se você falar que tá caro, não sei em que lugar que você vive, onde as coisas, Né? E são 2 tratamentos, 2 ciclos por mês, né? Esse trabalho do Trias, ele é quinzenal. Então, esse valor, ele é para 2 ciclos, né? Nesse ciclo, a gente está falando de culpa. No ciclo passado, a gente falou do prazer, né? O prazer de ser quem eu sou. A gente já falou aqui de relacionamento com a mãe. A gente já falou de várias outras coisas, né? A gente está indo aqui para o nosso 8º ciclo. Então, esse valor tá bem legal aí, né? se você for fazer um tratamento individual comigo, pode colocar aí mais ou menos aí 900, R$ 800, tá? Individual, Exatamente. falando de forma individual. Nós estamos falando aqui, ó, de um tratamento em grupo que tem a mesma eficiência, a mesma qualidade, por apenas R$ 109,90. É isso aí. Bom, então, quem quiser assinar, quem tiver interessado, a R$ 49,90 dá para você entrar, ver como que é, e se você não gostar, você sai. Duvido que não goste. Eu, eu também duvido que não goste. Duvido que não goste. Mas é isso, você pode entrar, experimentar, ver se é para você ou não, né? E sair a qualquer momento. Né? A gente tem um grupo aí formado que já está acontecendo, mas tudo fica gravado e aí quem entrar agora vai ter acesso a tudo que já foi, vai ter tempo aí para colocar em dia, vamos dizer, né, o que já aconteceu, que, né, no Trias, e os tratamentos energéticos vão funcionar da mesma forma. Então, venham para o Trias. Sim, muito obrigada, Yara. Muito obrigada a todos que estavam aqui assistindo, que vão assistir no gravado. Um beijo e fiquem de olho aí nos demais conteúdos que virão. Beijo, tchau, tchau. Beijos para todo mundo.